Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo celebrando os 10 anos do Grupo Observatório. E no vídeo de hoje o meu convidado é o chefe Otávio Gentili, que é o chefe que me ajudou numa consultoria quando eu decidi empreender no ramo da gastronomia, do restaurante, abrindo o Observatório Gastrobar lá em Ouro Fino. Eu quero agradecer aqui o Otávio que está aqui comigo, para a gente bater um papo hoje falando como que foi esse desafio, né, para mim, de empreender num ramo que eu não conhecia, não mexia, nunca tinha trabalhado. A única coisa que eu tinha feito relacionada a restaurante era ir comer em restaurante, mas nunca tinha lavado uma louça, cozinhado, nada de restaurante. E o Otávio foi a pessoa que eu encontrei na época que eu estava procurando para me ajudar, né, a entender por onde que eu tinha que começar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, celebrando os 10 anos do Grupo Observatório, que por um longo período foi apenas um grupo de sites, né, que a gente atuava nesse ramo de conteúdo para a internet, e depois eu passei há algum tempo, 2 anos atrás, a investir em outras áreas que não a de conteúdo para a internet. Então o primeiro foi o Gastrobar, e o Otávio vai me ajudar nesse vídeo aqui para a gente contar um pouquinho como foi, né, Otávio? Bom, eu agradeço de estar participando desse momento de vocês, 10 anos, acho que tem muito a comemorar. E foi uma satisfação enorme e um prazer muito grande de poder contribuir com você nesse momento de um empreendedorismo diferente seu, né? Que me surpreendeu no começo pela sua ousadia, pela sua força de vontade. Inclusive você fala que só conhecia a comida, mas não, eu acho que você é um empresário, você foi muito assertivo em um monte de coisa, foi muito fácil apresentar um projeto para você e o seu entendimento foi muito rápido, coisa que não é tão fácil assim. Quando eu apresento um projeto para um cliente, as coisas não são tão simples de entender, você entendeu, comprou, e foi muito legal assim, trabalhar junto, foi muito gratificante. O entrosamento com a tua equipe de arquiteto também, que foi muito legal, porque assim, não são todos os arquitetos que aceitam palpite de um cozinheiro, porque o projeto ele tem que ser feito a 4 mãos, porque eu entendo da funcionalidade da cozinha e os arquitetos entendem de tudo, né? Sim, se deixar eles viajam, né? Porque a ideia deles é criar, né? Criar, e a funcionalidade eles não conhecem muito, né? A logística e tal. Então, esse casamento eu achei que foi super bacana. As coisas que eu falava, você olhava com o olho desse tamanho, mas não, vamos aprovar e vamos para cima. Então, foi um projeto muito, muito bacana de fazer. Foi uma experiência muito nova para mim, né? Desafiadora, mas que apesar de toda a dificuldade, todos os problemas que a gente enfrentou e ainda enfrenta, foi gratificante aprender uma coisa nova, né? Porque hoje eu posso falar que se eu quiser abrir um restaurante, um bar, em qualquer lugar eu abro, entendeu? Porque foi muito difícil, assim, né? Você que não conhece, a gente que tipo não entende, não conhece, e você vai aprendendo tudo. Então você assimila muito, né? Quando é novo, é que nem quando a gente vai aprender um idioma, né? Novo, a gente assimila muito no começo, depois que fica uma coisa comum, você não assimila tanto. E no caso do Gastrobar foi assim. E eu lembro que quando eu estava pesquisando, né, para encontrar alguém para me ajudar, porque eu falei assim, eu quero até para você que está acompanhando o vídeo, aqui no nosso canal tem o vídeo que eu falo como foi a ideia, como que surgiu a oportunidade de abrir o Gastrobar, porque foi de repente, assim, do nada aconteceu e eu topei a ideia de abrir o Gastrobar. Mas aí eu não sabia como, né? Eu falei assim, como é que começa? O que eu tenho que ter ali, né? Que equipamentos, quanto é que custa, como é que eu vou precificar a comida, o prato, a bebida, enfim, e contratar pessoas, né? O que eu preciso? Aí eu falei, eu preciso encontrar uma consultoria que me ajude. E aí a gente joga no Google, né? Joga no Google, consultoria, restaurante, aí aparece um monte de gente, um monte de empresas que até fazem isso, mas que quando eu comecei a ver, tipo assim, cobrava um valor absurdo, uma coisa assim, para quem realmente queria abrir um negócio muito grande e tal, e tinha condições para isso, e não era uma coisa tão próxima de você estar com alguém ali, e que você inclusive ficou do começo do planejamento até a inauguração. Na inauguração você estava lá, né?
servindo os clientes. Servindo os clientes na mesa. E então eu não via essa disposição, essa disponibilidade nos outros consultores que eu conversei. E aí quando você veio com a sua proposta, inclusive de valor e de disposição, eu falei assim, acho que eu encontrei, né? Porque a pessoa que já tem restaurante, que é chefe, não é simplesmente alguém que sabe montar um restaurante, ele já trabalhou no restaurante, vive no restaurante. Então vai poder me trazer experiências além da questão realmente de montar um negócio. E aí deu certo a gente fazer a parceria, né? E no começo eu realmente fiquei um pouco assustado, porque, claro, a gente sabe que é um negócio que demanda um investimento, tem equipamentos que são caros, mas eu não imaginava que era tanto. E eu meio que viajei na maionese, quis fazer um negócio muito bonito, inclusive quem vai lá fica surpreso pela primeira vez que vê a parte da arquitetura, da decoração. E eu acabei gastando muito mais do que eu imaginava que eu ia gastar. E aí quando eu cheguei uma vez, cheguei pra você e falei assim, Otávio, eu já gastei tanto, né? Quanto você acha que eu vou precisar pra ter de capital, né? Pro começo do negócio, que a gente sabe que nem sempre vai ter lucro, né? Eu lembro desse dia. Você falou 50%, acho, do que você investiu, uma coisa assim. Daí eu falei assim, hã? Pelo menos 60% do valor investido. Eu falei, gente do céu, como é que eu vou ter esse dinheiro? Aí eu falei assim, agora não adianta, agora já tá lá, vai ter que dar, tendo ou não dinheiro. E depois na inauguração foi um pouco conturbada a situação, você tava lá, né? Era muita gente e as pessoas meio perdidas ainda. É normal esse tipo de situação na inauguração ser um pouco confuso? Sim. Existe uma curva de aprendizado que demora, assim, a equipe demora para pegar. Tanto que a gente lembra que a gente falou, não, vamos abrir aos poucos, vamos pegar os amigos, a gente faz umas 3 prévias para tentar fazer com que a equipe se acostume com o sistema, se acostume com os pratos, atendimento. E mesmo assim não dá certo. É no dia a dia mesmo. Então a equipe fica mais ou menos entrosada depois de um mês da casa aberta. Ela já começa a entrosar. Bom mesmo, depois de 2 meses, aí a coisa já tá... E eu lembro que você até falou, eu até assustei também, outra coisa que eu assustei na época foi com a quantidade de funcionários. Né? Porque o pessoal, inclusive da cidade, pessoas conhecidas minhas, perguntava quantas pessoas você vai contratar, eu lembro que era 20, quase 30 pessoas, né, ao todo. E aí eles falavam assim, nossa, mas tanta gente assim, nem o supermercado da cidade tem tanto funcionário. Você vai ser o maior empregador da cidade. E aí eu falei, eu também fiquei um pouco assustado, mas você falou assim, que tem que começar com bastante gente e depois você vai enxugando. Essa é a tendência natural. Por quê? Exatamente para evitar aquilo ali. Você tem a curva de aprendizado. Quando você vai aprendendo, você vai enxugando. Você vai otimizando o teu trabalho, aí você vai diminuindo a equipe. Isso é a tendência natural, né? Principalmente no interior. Você percebeu que hoje você provavelmente está com pelo menos 50% do que você começou. Sim. Não é isso? E até por uma questão também de custo, né? De custo, você claro. não consegue, é muito pesado a parte de imposto, né? Da folha de pagamento, pesa demais, é o que mais pesa, né? O teu faturamento começou estourando. Altíssimo. Depois ele foi caindo. Vai caindo. Então, a curva de aprendizado também, ela foi aumentando. Por isso que você diminui o teu custo e também diminui o teu faturamento. Tem isso, uma coisa com a outra. E é curioso porque as pessoas enjoam também, né? Diferente de São Paulo, que você tem uma infinidade de opções de restaurantes. Então, dificilmente o mesmo cliente você atende ele todo dia. Né? Eventualmente, claro, você mora perto ali, então você vai mais vezes. Mas no geral, os clientes variam muito aqui, né? Lá que você não tem muita opção. Lá não. Mas você, lá, pelo que eu vi, pelo tempo que eu passei lá durante o projeto, eu não tinha opção de almoçar, eu ficava desesperado, não tinha opção de jantar. Então, você tem uma opção boa de café da manhã, uma opção boa de almoço e uma opção boa de jantar. Lá, ou é um ou é outro. E fecha cedo. E as coisas são muito... Em Ouro Fino você fica muito limitado. E você oferece um leque bom. E ainda você tem entretenimento, coisas que os outros lugares não têm. E tem entretenimentos bons.
você é uma casa mais completa que as outras. A gente fez tudo pensando nisso, né? De ser algo realmente diferente, que não tinha ali. É claro que algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Isso acontece, né? Não tem como agradar todo mundo. Inclusive, daqueles pratos que a gente montou o cardápio inicial, a gente não conseguiu manter todos eles. Claro. Até porque de desperdício e de você... Porque a gente tinha que ter tudo quase... ser meio preparado, né? A fazer aquele preparo antes. E às vezes aquilo não saía. Então a gente foi vendo quais pratos saíam mais para manter e aqueles que não saíam para tirar. E uma coisa que eu aprendi também, depois com o tempo ali, foi de ter mais pratos com os mesmos ingredientes. Mas isso fazia parte do planejamento. Sim, mas a gente aprende com o tempo. Porque como teve a mudança toda da equipe, essa curva de aprendizado também, ela se perdeu um pouco no começo. Sim, e depois você retomou fazendo mais pratos com o mesmo ingrediente. Otimizar. Porque você não precisa comprar tanto insumo, né, diferenciado. Os mesmos insumos. Porque no começo eu queria ter, até por uma questão talvez pessoal, né, eu queria ter muita coisa e tal, diferente. E depois a gente vai vendo que não é tudo que a gente quer que dá pra ser. A gente tem que ir adaptando. Então, eu percebi também uma coisa que a gente mudou. Lembra que lá no começo eu tinha falado pra você que eu não queria que fosse um restaurante de prato feito, executivo, né? Acabou ficando assim, porque é o que é a demanda, né? Eu fui percebendo que, tipo assim, as pessoas não iam comer aqueles pratos requintados todo dia. Porque, primeiro, pelo custo, e também porque, né, não faz sentido, enjoa, né? A pessoa quer comer a comidinha do dia a dia, né? Quem trabalha ali naquela região. E aí eu falei, não, vou ter que mudar isso, não tem jeito. Vou ter que criar um cardápio de pratos baratos. E outra, você tem um gastrobar também, né? As pessoas vão à noite para comer petisco. De manhã eles vão comer o dia a dia. Eles não vão durante a semana comer alguma coisa certificada na hora do almoço. Ou eles vão num restaurante jantar alguma coisa diferente, mas à noite você funciona como um gastrobar. Então, não tinha como você lançar pratos tão sofisticados assim. Mais de fim de semana, né? Que a pessoa num domingo, alguma coisa assim, quer almoçar uma coisa diferente. Então a gente começou a fazer pratos que são comuns, né? Que é filé de frango, bife, que a pessoa come no dia a dia ali com arroz, feijão, né? Ou aquelas coisas que você lançou sazonais. Sim, das festas. Hoje é a noite italiana, hoje é a noite alemã, aquelas coisas. Que foi uma ideia também que eu tive de trazer coisas que as pessoas de lá não têm acesso fácil, né? Por exemplo, você quer comer uma comida árabe lá em Ouro Fino, você não tem. Como aqui em São Paulo você pede pelo iFood, chega na sua casa, ou você vai no shopping, tem em todo lugar, né? Lá não, lá você não tem. Lá você tem comida convencional, hambúrguer, pizza. Eu tô a fim de comer uma comida japonesa. Agora tem, lá. Mas até pouco tempo não tinha. Só que é difícil você manter um restaurante temático com a quantidade de pessoas que tem na cidade, né? Eu acho muito mais... Se o meu já é difícil, que é um restaurante mais genérico, assim, que tem de tudo, imagina um temático, que não é todo dia que a pessoa quer comer japonês, não é todo dia que a pessoa quer comer árabe. Então eu falei, eu vou fazer noites temáticas, porque daí naquele dia a gente tem aquele tipo de prato. E deu certo, o pessoal gostou dos que a gente fez. A gente chegou a fazer mexicano, árabe e português, que já não é tão diferente, mas a gente trouxe os pratos bem típicos, assim, né? E foi legal, eu de tempos em tempos eu vou fazendo, assim, essas novidades. Mas uma coisa que eu também introduzi, que a gente não tinha, e que eu vi que era uma coisa que tem saída ali, né, é pizza e hambúrguer pra noite. Claro, não foi qualquer pizza, né? Eu quis criar um tipo de pizza que lá não é tão comum. Que é uma pizza que aqui em São Paulo tem, que é com aquela massa crocante. A massa eles chamam de... Tem muitos restaurantes que faz até de tira-gosto ali pra você comer na hora, né? Sei, aquela casquinha. Aquela casquinha, Então você come com a mão. A minha ideia foi essa. Não, fazer pizza do jeito que todo mundo já faz, não faz sentido. Tem um monte de pizzaria aqui. Por que vai deixar de comer no fulano pra vir comer aqui? Aí eu falei, tem que fazer uma pizza um pouco diferente, né? E aí tive essa ideia, mas aí vem a dificuldade, né? Como é que faz essa massa num forno que não é de pizza? Não, mas dá, você tem um forno combinado que dá pra fazer. Deu certo. A gente aprendeu a fazer e deu certo.
E o hambúrguer também. Aí eu falei assim, eu quero levar um hambúrguer diferente também, não quero um hambúrguer igual já tem lá, né? Porque lá é muito daquele prensado, que é o X-bacon, X-tudo, X-salada, que é o tradicional antigo, que aqui em São Paulo a gente vê em padaria, né? Esse tipo de lanche. E aí eu quis trazer um lanche mais diferenciado. Eu falei assim, eu quero um que tenha o pão igual do Madeiro. Aquele pão salgado, redondo. Aí eu fui, em Ouro Fino é difícil as coisas, você encontrar coisas para você comprar. Então eu falei assim, onde que eu vou comprar esse pão de hambúrguer salgado, redondo, né? E basicamente ele é o pão francês redondo, né? Tem uma certa diferença, a casca é um pouco mais dura. Tem. Mas eu falei, é o que tem pra hoje, vai ser o pão francês. Fui na padaria e falei, eu quero pão francês mais redondo, vocês fazem? Aí eles fizeram, e aí a gente começou a fazer. No pão francês redondo e o outro no pão de brioche, aquele normal mesmo. Então a gente tem duas opções. E outra coisa também, eu não quis fazer um cardápio de hambúrguer, porque não é uma hamburgueria, né? Então a gente tem duas opções de hambúrguer e acho que 3 opções de pizza, de recheio, né? São coisas que eu mantive depois que eu vi que deu certo também. Mas o mais difícil que eu achei, e você deve concordar comigo, é a parte de pessoal, de funcionário. Num negócio como o nosso, a coisa mais difícil que você vai encontrar é lidar com a equipe. A equipe, hoje, para você contratar um bom chefe ou para você contratar alguém na cozinha ou até mesmo alguém no salão, você não acha. Você não acha ninguém com qualidade, ninguém que esteja disposto a trabalhar, a enfrentar uma carga horária que é difícil. Fim de semana, feriado, né? Eu sou chefe, eu sei. Eu já estou aposentando, já estou numa fase diferente da vida de chefe, né? Mas é um trabalho que você tem um dia por semana que você descansa, isso quando tem. E você não tem família, você não tem nada. Então as pessoas não querem. E as pessoas que estão começando também, elas ficam comparando o quanto elas gastaram para estudar. As pessoas que fizeram gastronomia, quanto eu paguei na faculdade? Tá, quanto eu vou ganhar de salário? É menos do que eu paguei na faculdade. As pessoas desanimam. Mas isso é algo geral, né? É geral. Não é algo que é geral. específico da área de gastronomia. E eu vejo assim que, por exemplo, Ouro Fino você não tem uma mão de obra capacitada e qualificada como aqui em São Paulo, né? Então você achar um chefe que é formado em gastronomia é difícil, né? Não, mas escuta, eu tô aqui tentando pra hamburgueria, eu tentei durante 2 anos achar um chefe. Eu desisti. Que coisa. E a gente tem a impressão que com esses programas, né, tipo Masterchef, meio que o pessoal se interessou, né? Eu vou ser chefe, eu vou trabalhar em restaurante. Eles se interessam, mas eles acham que ser chefe é que nem Jacan, que nem o Henrique Fogaça, que nem o Alex Atala. Eles acham que ser chefe é isso. Só que não começa assim, né? Não começa assim. Você pode até chegar a ser assim, né? Mas não é inicial. Nas entrevistas o cara chega a falar, eu pergunto, escuta, o que você é? Eu sou chefe. Legal. Chefe da onde? Não, eu me formei agora, eu sou chefe de cozinha. Não, mas você foi chefe de que restaurante? Não, eu quero ser chefe. Não, eu sei, mas para você ser chefe, você tem que ser primeiro assistente de cozinha, depois você tem que ser sous-chefe, quer dizer, chefe de partir, quer dizer, tem que ser um monte de coisa antes de ser chefe. Você tem que saber liderar uma cozinha. E os caras não querem passar por essa fase. Eles não querem esfregar o chão. Eles já querem comandar uma cozinha sem experiência. Eu imagino assim que você, principalmente aqui em São Paulo, que tem restaurantes assim, né, que são mais tarefas mais divididas, né? As praças, né? Cada um faz uma coisa. Eu acho que eles se formam em gastronomia e querem ser chefe de cozinha e eles falam, mas eu vou limpar chão, vou lavar panela. É bem isso. Né? Não quero fazer isso, eu já quero ir para fazer os pratos e tudo, e não tem como, né? É bem isso. E por incrível que pareça, os melhores cozinheiros e os melhores chefes que eu tive não tinham graduação, eles não fizeram universidade. Aprenderam ali, fazendo. A grande maioria veio do Nordeste, do Norte do Nordeste, querendo qualquer coisa na cozinha, posso lavar a louça, posso fazer isso, e essas pessoas foram crescendo, e hoje eles são os grandes caras das cozinhas, que eles são pau para toda obra, têm vontade de aprender e não se importam com absolutamente nada. São esses caras que são os bons.
Os que se fizeram gastronomia são aqueles caras que não querem trabalhar, os caras querem glamour, os caras querem ser os Masterchef da vida, que querem inventar prato, não sei o quê, mas não tem consistência. É isso que acontece. Eu acho que é muito de uma coisa de geração também, né? A geração de hoje, os mais jovens que estão entrando no mercado agora, não só na área de cozinha, mas de todos, eles não têm muita paciência, né? E eles querem pra ontem. É o imediatismo. É, que é pra ontem e cansam rápido, enjoam rápido. E aí já quer trocar, eu quero fazer outra coisa, já enjoei disso aqui. E tem o mimimi também, né? Você não pode falar muito grosso, você não pode chamar muita atenção, e tem os meus direitos, e tem aquelas coisas. E aí você começa a ter que ter muito cuidado. Você vai dar uma dura, sabe? A cozinha é um lugar quente. Não que tá você tenha que ser mal educado. Mas você tá falando isso. Mas você vai lá, faz isso. Você não pediu por favor? Eu falei, como é que é? Cara, pelo amor de Deus. Subentende, né? Que você tá todo mundo aqui trabalhando. Então, é muito complicado. Eu nunca tinha tido, né, a experiência de botar a mão na massa numa cozinha, obviamente, por eu não ser cozinheiro e tal, a não ser em casa ali, fuçando em alguma coisa. Mas nesse mais de um ano e meio do Gastrobar, teve algumas oportunidades em que eu entrei na cozinha para ajudar. E é assim, uma coisa alucinante, assim, que eu acho que a pessoa tem que nascer para aquilo. É meio que vocação, porque você vê aquele monte de pedido num almoço de domingo. Tem gente que panica. Tem gente que trava. Não, eu vi gente entrar em pânico porque geralmente num domingo assim, todo mundo meio que vai almoçar na mesma hora, né? Que esse é o que é o problema. Todo mundo chega no restaurante por volta de 1h, meio-dia e meia, 1h30. E aí, os pedidos são lançados com diferenças de minuto. Mas pela ordem, se você foi o 10º a chegar, será o 10º a sair, né? Em tese, né? E aí você vê aquela fila de pedidos acumulando e o salão já reclamando que tá demorando. Não, e o fogão tem 8 bocas, você tem 10 pessoas, 2 já estão atrasadas, né? E tipo, você fica assim, gente, o que eu faço? Não tem mais o que fazer, porque não tem o que fazer. Só que o cliente não entende isso, né? Esse é um ponto também muito difícil de trabalhar com o restaurante, é o cliente. Ele é o mais importante, é a quem a gente quer agradar e quer satisfazer que está ali, mas ele não compreende a realidade da cozinha, né? Mas aí tá a integração, que é o nosso aprendizado, é onde a gente tem que trabalhar salão e cozinha, porque quando o salão percebe isso, ele sabe que vai demorar, aí a cozinha chega e fala, olha, entrega isso aqui pro cliente, dá um salgadinho, dá um tira-gosto, fala, olha, desculpa, a gente tá meio atrasado, por causa... Tem que ter um jogo de cintura, porque o cara tá lá, ele deu 15 minutos, ele já tá ficando nervoso. Se não chegou nem o refrigerante, cara, o cara já começa a ficar desesperado. E essa é a nossa vida. E eles não entendem. Você também não entende. Eu, quando chego no restaurante, deu meia hora, cara, fala, não, gente, meia hora é sacanagem. É demais, né? Já passou E na inauguração, dava 40 minutos. Sim. E a gente estava desorganizado, mas é assim. Teve um almoço do Dia das Mães, acho que do ano passado, daí nesse ano eu já fiquei mais preparado, né? Foi terror. Tipo assim, eu tinha acordado, eu tinha virado porque a gente tinha feito um evento à noite. Eu não fui pra casa dormir. De manhã, no domingo, a gente tinha um café colonial que a gente fez do Dia das Mães. E depois já o almoço. Eu só fui conseguir ir pra casa e tomar um banho e deitar, já era tipo 4, 5 horas da tarde. Mas na hora que eu saí da cozinha, porque nesse dia eu tive que ajudar na cozinha, não teve jeito. Eu chorei. Porque eu falei, gente, o que é isso? Isso é loucura. Isso é loucura, tipo... Essa é a vida. A cozinha é muito tenso. É muito tenso. E aí, é claro, eu além da pressão da cozinha que eu sei que eles sentem, eu estava sentindo a pressão do feedback que eu ia ter dos clientes, né? Tipo, nossa, tá demorando pra caramba e eu não consigo fazer nada, eu tô de mãos atadas, né? Porque eu ia lá fora, dava um jeitinho, conversava com uma mesa, conversava com outra. Não, você apanha de todos os lados, porque você tá tentando fazer o teu melhor, aí você chega no teu cliente, ele tá te dando tapa, e você já não aguenta mais dar desculpa, e você fica numa situação que assim, o que eu vou fazer? Eu fiquei muito... Aquele dia eu falei, gente, não acho que não é pra mim isso não.
Naquele dia eu fiquei muito traumatizado com o negócio. Mas depois no almoço do Dia das Mães desse ano, eu já falei, não, a gente precisa estar mais preparado, tem que meio que limitar, não dá pra querer atender todo mundo, porque não vai dar certo. Então é melhor atender menos mesas, mas com o mínimo de qualidade, do que querer abraçar o mundo e não atender ninguém. Então, e tem uma outra coisa também que ajuda muito, quando a gente não faz à la carte. Quando a gente faz evento especial, a gente tem que limitar o número de pessoas e um menu degustação, um cardápio fechado. Sim. Fala, hoje vai ter isso. É isso e pronto. E pronto, porque aí a cozinha se organiza, eu sei quantas pessoas vêm, eu tenho tudo certinho e tudo pronto. Não tem atraso. Por que restaurante, que nem eu te falei, né? Meu filho ali no Evai, chegavam ao mesmo tempo 90 pessoas sentadas e com aquele negócio que era... Eu já sabia que ia servir, eu sabia quantos... 3 dias antes, eu já sabia tudo que ia acontecer. Tudo bonitinho, decorado, chegava, o cara chegava, solta aqui, solta ali, solta ali. Não, tem que ser, não adianta. E a gente já diz, mas o cardápio vai ficar muito limitado, aí você quer deixar livre, né? É o que temos. Aí... É o que temos. Escuta, é um menu degustação. E todo mundo vai em restaurante de menu degustação e nem reclama. Ah, eu não como isso, tá bom, eu tenho isso para substituir aquilo. É o máximo que você pode fazer. Então, assim, é um jeito de você se organizar, se defender e fazer um evento de sucesso. Então, assim, é a minha dica para você nos próximos eventos. Não faz cardápio aberto. Não faz. Tem que ser. Tem 2, 3 pratos e é isso aqui. Não é 2, 3 pratos. É um menu degustação. Entrada, e aí, entrada, prato principal, sobremesa. E assim, eu tenho restrição alimentar, eu sou alérgico a tal. Então você tem para cada prato uma possibilidade de trocar. Reserva, mas nem divulgar muito, só se alguém reclamar. Eu não como peixe, tá bom, então tem um frango. Tem frango. É isso. Porque assim, não dá. Na nossa, assim, quando você faz um evento para muita gente, é tiro no pé. É desastre na certa. É desastre na certa. Ainda mais você conhecendo a sua equipe. Por mais que você tenha uma equipe com bastante gente, tudo não melhora depende. Um pouco, mas... Quando você tem uma integração muito boa com a equipe, você já tem uma equipe formada de cozinha, que tem uma excelência, e ela está integrada com o teu salão, ok. Mas isso é ano e sem rotatividade. Quando você consegue não ter rotatividade nem na cozinha, nem no salão, você começa a ter excelência de restaurante. Se não, cara, não adianta. Se você tem rotatividade na cozinha, você engripa no salão. Uma coisa depende da outra. Não, sem dúvida. E o cliente sente. E aí você começa a perder cliente. Não tem segredo. A conta não fecha. É uma coisa assim, porque você agradar o cliente, que é o que a gente precisa, né? Mas ao mesmo tempo você entende o processo, como é que funciona. Então, balancear essas duas coisas é isso. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? E focar em pouca coisa para dar certo. Mas é isso mesmo. Mas assim, evento grande, você pode até lotar a casa. Não vou restringir. Quantos lugares tem? É tanto? Eu vou fazer uma menu degustação. Prato principal, quer dizer, entrada, prato principal e sobremesa. É isso que eu vou fazer. Quantas pessoas? Então você já tem tudo contado. Já deixa tudo porcionado. Tudo pronto. Não, já está tudo pronto. Você preparou a tarde toda, tudo certo. Você tem tempo de correção. E sem contar uma coisa também que, não sei se aqui acontece muito, mas lá em Ouro Fino acontece demais, que é o cliente que tem um determinado paladar, e ele acha que está sem sal, ou que está com muito sal. E aí você fica assim, e agora? Ele falou que tá sem sal, mas você bota mais sal, vão falar que tá salgado. Você fica numa situação também, tipo assim, você não tem como se agradar paladares eu te contei a história né? da Itália, não? Não contou. No restaurante. Eu trabalhava em Alba, num restaurante Michelin, e uma senhora voltou um prato num restaurante Michelin. Ela falou, o prato está salgado. Aí a gente estava na cozinha, o chefe falou, como é que é? Salgado? Aí o chefe pegou, experimentou e voltou para... Mas ele jogou a colher, ele experimentou, jogou a colher no chão e voltou para a mesa com o prato da mulher.
Aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás para ver o que ia acontecer. Eu nunca tinha presenciado. Uma cena assim. Ele foi lá, jogou o prato na frente da mulher. Eu vou falar em português, mas assim, ele falou: se falta sal, coloca sal. Se tem muito sal, bebe água e vá fanculo. Aí, capítulo. Voltou, entrou na cozinha e tá tudo bem. Porque assim, cada um tem o seu limite de sal. Né? Quando a comida tá muito salgada, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Vai ser uma coisa mais geral, né? E não tem como só uma pessoa reclamar e ninguém reclama. Porque assim, quando você faz um molho numa cozinha, quando você faz em grande quantidade, ou todo mundo reclama do sal, ou ninguém reclama do sal. Se você não coloca sal o suficiente, todo mundo fala: nossa, tá insosso, tá ruim esse prato. Quando uma pessoa reclama do sal, essa pessoa tem um limite, uma tolerância muito sutil em relação ao sal. Então essa pessoa é muito chata. Então, ela é especial, né? vai pro culo mesmo. E o cara, quando o cara conta isso pra você na cozinha, você morre de dar risada. Mas assim, cada um tem o seu nível de sal. Então eu acho que isso, é lógico, a gente tem que respeitar o cliente, a gente quer que eu troque seu prato? Olha, esse prato específico, o molho foi feito com essa graduação de sal. Você quer que eu substitua o seu prato? Tudo bem. Você vai respeitar o limite do cliente. Mas assim, você não tem que se importar muito, porque se todo mundo reclamou do sal, você chega no chefe, você tá forçando. Sem sal, ele bota sal e fica salgado. Você tá forçando. É pior comida sem sal, porque as pessoas vão falar: nossa, mas tem que tempero, sem graça, né? Não tem tempero. Então assim, eu acho que é lógico. Você tem que... Por isso que o chefe tem que experimentar tudo toda hora. Cada prato que sai, né? Só para você ter uma ideia, quando você faz um prato e você coloca ele na geladeira, ele passa de um dia para o outro, o sal é potencializado. Então, se você for reaproveitar no dia seguinte, a hora que você esquentar, experimenta. Provavelmente a potência desse sal aumentou um pouco. Se ele tiver muito salgado, já não serve mais. Então, existem coisas que o chefe tem que perceber. Jamais mandar um prato sem provar, né? Nunca. Tem como. E é uma coisa também bem sutil, porque o provar é diferente de comer, né? E aí tem essa questão também, né? Porque na cozinha, quem trabalha na cozinha não come, né? Assim, não come como a gente tá comendo lá fora. Ele tá provando a todo momento. Provar é uma coisa. Né? E aí você criar esse tipo de regras também num lugar, numa cidade pequena, que as pessoas estão acostumadas a não ter muita regra, foi outro ponto que a gente teve bastante dificuldade. Porque você colocar regra onde nunca existiu, e eu não tô acostumado a trabalhar assim, de não poder nem beliscar uma coisa, entendeu? Tipo assim, porque o que aconteceu no começo e que a gente passou por uma situação? Coisas que voltam do cliente da mesa, você joga fora, né? E aí teve situação em que a gente, como tem câmera, né, na cozinha, a gente acabou vendo a pessoa comendo. Dá até dó mesmo, tem prato que volta, a pessoa nem tocou direito, né? Tipo, principalmente de petiscos, essas coisas, diferente de um arroz, feijão que volta tudo bagunçado. Mas um petisco, às vezes a pessoa pegou, sei lá, tem 10 bolinhos, ela comeu 4, sobrou 6. É uma judiação de jogar fora? É. Mas não tem como você comer aquilo, né? Que é um problema. Assim, dentro de casa é uma coisa, né? Sobrou, a gente come. Num restaurante não é assim. E aí quando você chega e fala que não pode, a pessoa às vezes não entende muito bem, que é uma questão de vigilância sanitária. Você corre riscos, mas você corre riscos se essa pessoa levar para casa, né? Se a pessoa acaba comendo ali, existe controvérsia, mas assim, isso fica a política do restaurante, né? Você pode ou não pode. Você não sabe se aquele cliente fez alguma coisa ou não, enfim. Mas assim, aí depende de cada um, né?
O que não pode, e que não é o seu caso, mas assim, o cliente, o funcionário pode comer quando você tem buffet. Sim. Então você chega e fala, olha, existe a regra de reposição do buffet. Então, se você vai diminuindo a reposição do buffet à medida que o horário do buffet vai acabando. O que acontecia antigamente? Os caras repunham o tempo inteiro, porque sobrou, a gente pode levar para casa. Porque o restaurante não pode aproveitar e tal. Então, aí começaram a colocar as regras. Aí o funcionário não leva mais para casa. Ou o funcionário não come a comida do buffet. Ou o funcionário tem a comida do funcionário. Separado. Então, por quê? Porque, obviamente, o funcionário vai fazer mais porque vou comer a comida do buffet. Eu até lembro mesmo que você tinha me falado que num primeiro momento eu falei assim, o funcionário come a comida que a gente fizer aqui, né? Claro que não. Porque vai que eu vou fazer uma comida separada para eles, né? Exatamente. Daí você falou, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque eles vão, imagina só. É porque assim, é crueldade, parece mesquinharia, mas a hora que você for fazer a conta no fim do mês, você vai servir para o seu cliente, você está cobrando um filé mignon. Aí o cara vai chegar, vai colocar no buffet 3 quilos a mais de filé mignon, ele vai comer como ele nunca comeu na vida dele o tempo inteiro, vai fazer muito mais. Quer dizer, você vai gastar mais com um funcionário no fim da história do que a tua receita com o teu cliente. Então assim, isso você percebe ao longo... Então assim, funcionário, você pode comprar uma comida boa e fazer especial para o seu funcionário. Agora, quando você trabalha com um restaurante, você tem que, obviamente, restringir para evitar que exista perda, roubo e uma série de outras coisas. Sim. Então, você tem que criar regra. É triste. A vigilância sanitária atrapalha bastante, atrapalha. Você não pode doar isso, é muito chato. Isso é uma coisa que eu acho que tinha que mudar. Tem tanta instituição de caridade que você poderia... No caso de self-service ou de grandes buffets, que você poderia pegar tudo isso e não correr risco, porque de repente você pega tudo isso daí, você passa, tem gente, morador de rua, você pode pegar isso daí e dar para o morador de rua e fazer uma boa ação, mas não, aí o cara passa mal, vem a vigilância sanitária e fecha o seu estabelecimento. De repente nem foi por causa da comida, né? Mas por ele falar, mas o que você comeu de diferente? Eu comi uma comida que me deram de restaurante tal. Eu já tive. Já era. Eu já tive uma pizzaria que fecharam a minha pizzaria porque assim, todo fim de domingo sobravam 10 discos de pizza. Eu fazia as pizzas, o que sobrava eu fazia e ia para, debaixo da ponte da Bandeirantes, tinham várias moradores de rua, e eu chegava e levava a pizza para esses lugares. E aí, um dia, viram a caixa da minha pizza, um morador passou mal, foram na minha pizzaria e fecharam a minha pizzaria. Aí, o que eu fiz? Não vou mais fazer essa ação. Por quê? Porque passaram mal por causa da minha pizza. Olha a situação que o cara vive, olha a condição que ele tá. Foi por causa da minha pizza que ele... Olha o que o cara come durante todo o dia. Foi por causa da minha pizza que ele passou mal. Complicado. É uma coisa que tinha que mudar e tinha que ter, de certa forma, uma maneira legal, né, que não tem esse tipo de problema de você aproveitar alimentos, que nem tá tendo agora com alimentos que são frescos, tipo aquele tomate, aquela batata que tá na feira lá e tá meio machucadinha que não vendeu, eles dão para uma instituição fazer sopa, fazer as coisas. Né? Poderia ser uma coisa assim. Tanta gente passa fome e a gente, sabendo que tá ali, né, fica até com pena de jogar fora. O Senac, por exemplo. Mas você joga para evitar problema. Eu não sei se você sabe como é que funciona uma aula de gastronomia. Os alimentos que são usados na aula. Não, cada praça, porque assim, é dividido por praça que nem restaurante. Então são 6 alunos. Cada aluno desenvolve por dia de 4 a 5 pratos, para que o professor faça uma degustação. Vai provar só. O professor só vai provar. Imagina se ele provar de todos os alunos, o professor morre. Né? Então, e aí são 35 alunos que ele tem que provar 5 pratos de 35 alunos. É lógico que ele tem 3 assistentes que vão dividir, mas assim, o que acontece com essa comida? Ela é toda pro lixo. Toda. E você não pode,
Porque você podia fazer com que esses alunos servissem, você faz um real, você faz um bandejão, o morador de rua vai lá, paga R$ 1 e você vai lá e come essas comidas, todas. O governo não aprovou um projeto que a gente fez para evitar o desperdício. Então, todos os dias tem toneladas de lixo que são jogados de todas as turmas. Imagina, cada turma de 35 alunos. Quantas turmas de gastronomia não tem numa universidade? Quantas universidades de gastronomia não tem? Você podia fazer um projeto social muito bacana. E não teria ninguém passando fome. Não, né? e aí tem toda aquela... Você não pode fazer. Quando você me conheceu e que eu cheguei com a ideia pra você, você acreditava num primeiro momento que ela fosse dar certo? Ou você falou assim, acho que é mais um aí que tá se aventurando com o restaurante? Sinceramente, não. Eu sempre acreditei que dê certo pelo seguinte. Porque, primeiro, em Ouro Fino, eu falei, esse cara vai nadar de braçada. Eu gostei muito do teu projeto. Ele era muito ousado, porque até eu ir para Ouro Fino, eu tinha alguma dúvida. Assim, deixa eu conhecer primeiro Ouro Fino. Quando eu fui, conheci o lugar, conheci o potencial, a esquina, procurei algum restaurante para ir. Aí você falou, o melhor restaurante é em tal lugar, que era do Taan. Do Nicolas, né? Do Nicolas, que era, acho que tio do Taan, Isso, que era o meu amigo. E o Taan falou, não, é o melhor restaurante. Eu falei, cara, isso aqui é o melhor restaurante que vocês têm aqui. A gente falou, bom, vai nadar de braçada. Então, assim, eu nunca tive dúvida. E a tua disposição, até de investimento, e acreditando no teu projeto, e o projeto que você tinha de fazer um gastrobar, que era uma coisa um pouco diferenciada até, para proporcionar aos moradores de Ouro Fino uma experiência que eles só teriam se estivessem em São Paulo ou em algum lugar próximo ali. Eu falei, não tem como dar errado um negócio desse. Não tem como dar errado. É lógico que você tem, por ter pouca gente na cidade, a curva que não é de sucesso, Sim. mas assim, tem a curiosidade, depois vai cair, depois você vai encontrar um... Isso, você tem que ficar fui procurando. meio que entendendo a realidade daquele local, né? Que é, por exemplo, se fosse uma cidade super turística, o que a gente espera que um dia seja, muda, já muda, né? Porque você atende cada época uma turma diferente. Mas no caso ali, a gente atende muito mais as pessoas da cidade mesmo. Então tem isso, as pessoas elas meio que tem época de modinha, né? Agora é modinha aí em tal lugar. Aí vai todo mundo para aquele lugar. Aí enjoa daquele, a modinha agora é em outro. E aí você vai nesses momentos, você vai atendendo aquelas pessoas que não aderem à modinha, né? Que ela gosta de variar mesmo e tal. Mas uma coisa interessante que eu percebi é que o pessoal de fora que vem fica encantado. Fica assim, eles falam, gente, eu não imaginava que ia ter um lugar assim com esse espaço, né, decorado, tudo pensado aqui. Tipo, porque geralmente cidade pequena são restaurantes mais simples, né? Tem muito, principalmente em Minas, fogão a lenha, comida mineira, da roça, não sei o quê. Vai mais pro tradicional. E aí quando eles vêm, eles falam assim, nossa, isso aqui, quando eu tô aqui dentro, parece que não tô em Ouro Fino, parece que eu tô em outro lugar. E isso é legal de ouvir, né? Esse feedback positivo, assim. E eu lembro até que você falou assim, nossa, esse seu negócio, se você abrisse em São Paulo, não tem um assim em São Paulo. Você acha mesmo que não tem um aqui daquele jeito, daquela ideia original que eu tive naquele momento? Não tinha, porque assim, vamos comer uma comida mineira? O que você vai? Só aquele bifezão, cheio de coisa de comida tradicional mineira, e é isso que você vai achar. Você não vai achar nada. Ou são aqueles pratos de porções para dividir, né? Que é para 2, para 3. Eles falam, a porção inteira dá para 2. Meia dá. Mas exatamente. Ou você pede aquele grande volume, ou você vai num bifezão. E ali a gente quis... talvez em BH, algum lugar assim, que eu nunca fui em restaurante assim, mais gourmet de lá, tem alguma coisa assim, né? Que é fazer a comida mineira com um olhar um pouco mais individual. Tem algumas assim. coisas já, até se você for ver, tem não é o Trem Bom de Minas, acho que tem uma hamburgueria que não é hambúrguer,
Tem uma casa de pão de queijo Ah, que faz um hambúrguer no pão de queijo, cara. que é, o pão O é pão de queijo, só que ele é um pão de hambúrguer, só que no pão de queijo. Sim. É um pão de queijo desse Grandão. tamanho, com hambúrguer super suculento e com... assim, é de chorar. Então, assim, tem algumas coisas já gourmet, mineiras, que são maravilhosas. Tem as casas de queijos que estão começando a trabalhar também com um cardápio muito bacana. Então, Minas está virando um polo diferenciado, explorando todos os produtos de super qualidade, assim. Que já é conhecido por uma comida gostosa, né? Já. Todo mundo Agora, acha a comida mineira mais gostosa. Tem uma quantidade de queijos maravilhosa. E se você for dar um mineirês com um francês, É, você pega. porque é França, né? Se também. você pega, começa a trabalhar um cardápio de carnes, misturando com queijos e você faz um estrago. Você faz, a viagem é grande. Dá para ser bem criativo. Esse é o limite, né? Pra criar pratos assim. E pra gente encerrar, você acredita que negócios do tipo do meu, de restaurante, de gastronomia, com essa questão agora de tecnologia, inteligência artificial, como é que você acha que vai ficar isso na sua perspectiva em relação, inclusive, à questão de funcionário? Porque a gente já vê em alguns protótipos assim, a substituição, né, do cozinheiro e tal por robozinho que vai lá e bota a quantidade, bota o hambúrguer, frita. Você acha que a gente vai chegar no momento em que não vamos precisar mais de ter humanos na cozinha? Difícil. Eu acho difícil isso. Se você estiver falando de fast food, pode ser. Pode ser. A gente está falando de uma cozinha tipo McDonald's. A gente está falando de alguma coisa assim nesse sentido. Pode chegar nisso. Agora, quando você estiver falando de uma cozinha de qualidade, você pode ter equipamentos tecnológicos como a gente usa na cozinha hoje. Forno. Não, forno combinado já é quase um computador. Isso já tirou pelo menos 14 pessoas de uma cozinha de ponta. Não, é verdade, você faz tudo de uma vez só usando uma tecnologia de um forno combinado. Mas eu estou falando assim do sous vide, de uma série de tecnologia que você coloca na comida, que é muito legal, mas assim, para uma cozinha de ponta, você precisa de gente. Não adianta, existe uma inteligência, uma criatividade que você não consegue jogar numa máquina. Se for de coisas de grande volume, num curto espaço de tempo, daqui a 30 anos, eu não sei como é que vai funcionar. Mas assim, eu estou falando de fast food, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser automatizado. automatizado. O pedido já tem muita coisa automatizada, né? Sim. Tanto em totem quanto na mesa você tem os tablets ali que o cliente faz o pedido. Você já vai pedindo, né? você vai, né, até fast food japonês, você já pede pelo... Né, e tem no Japão também, já tem aquelas esteirinhas que vão passando, você pega tem os aquilo que caminhõezinhos que já vem na tua mesa, já para, você já tira a sua bandejinha. Você seleciona também não tem mais do garçom. que tá passando ali, o que você quer, né? Você pega. Não tem mais garçom, mas na cozinha, quem faz o sushi tá lá, já tem os pedidos certinho. Esses dias eu até fui numa confeitaria, um café aqui em São Paulo, que ele é todo rosa, eu esqueci o nome dele, mas que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. Na mesa, você, com o seu celular, você acessa um QR Code lá, abre o sistema da lojinha lá, da confeitaria, você faz o pedido e depois você paga. Tipo, eu achei incrível, porque tipo assim, ninguém não precisa ter um tablet em cada mesa. É o celular do cliente. Ele escaneia o QR Code, vai abrir como se fosse um site, um aplicativo, né? E aí você vê lá o que tem, escolhe, o pedido vai lá pra cozinha, eles preparam. É que nem você faz o pedido pelo iFood. É, tipo isso, mas presencial. Achei isso incrível. E já chega na tua mesa, né? E depois, se você quiser pagar lá no caixa, tem o caixa, mas você também tem a opção de pagar direto aqui. Tipo, eliminou a demora no pedido, né? Para serviço, eu acho que sim. Eu acho que para serviço isso é a tendência. Hoje, cada dia ter... Mas não para restaurante de um nível... Uma coisa mais Exatamente. sofisticada. Hoje, se você for num restaurante, você quer ser bem atendido.
E tem que ter um ser humano, né? Você não quer primeiro, você vai num restaurante legal, se falarem pra você, lê aí pega o QR Code e vê, você vai olhar e fala, filho, eu tô num restaurante... Eu vim pra ser atendido. Traz o cardápio pra mim, pelo amor de Deus. E você ainda quer, às vezes, sugestão, exatamente. Né? Que bebida que combina, que eu vai Eu quero que você harmonize, assim, eu vou pedir essa carne. Você que é o meu sommelier, o que você vai indicar pra mim? O que o chefe fala pra mim? Né? Então, assim, quando vou num restaurante, eu quero um atendimento personalizado. Eu quero alguma coisa, eu quero me sentir especial num lugar. Eu não quero sentir... que eu não quero... você é mais um número. Exatamente. Ali, né? Que é o que a gente sente hoje. Quando você vai viajar, eu vou num restaurante, cara, se eu tô lá pagando um menu degustação que eu vou pagar 350 euros, cara, eu quero ser tratado como o rei. Eu não quero que o cara venha e fale pra mim, olha, procura no QR Code. Sim. Eu vou dar um tapa na orelha do cara. Pelo amor de Deus. É bem isso mesmo. Eu falava muito disso quando eu tava, né, formatando o Gastrobar. Que eu não queria que fosse um lugar para as pessoas irem lá comer. Porque comer, matar fome, você pede um aplicativo na sua casa, chega, você come, deita e dorme. Né? Eu acho que quando você se dispõe a sair da sua casa para ir para um lugar, que você vai gastar um dinheiro ali, você vai além da questão da comida e da bebida. Né? Você vai pela experiência, pelo ambiente, pelo atendimento. É um conjunto de coisas, né, que você está indo. Então não é só para comer e se alimentar e sair de lá com a barriga cheia. Para isso o aplicativo de você pede na sua casa é muito melhor, porque você vai comer muito mais, você pode gastar menos e vai comer mais. Né? Então, quando a gente sai de casa, eu sempre falei isso, continuo, eu acredito nisso, é que você quer uma experiência diferente mesmo. E até de atendimento. Eu estou falando, inclusive, no observatório. Quando você está no observatório, a coisa mais gostosa, eu, paulista, chego em Ouro Fino, eu gosto do sotaque de Minas, eu gosto do jeito que vocês falam, do jeito que vocês sorriem. Tem coisa mais gostosa que você bater um papo e ser bem atendido? Sim. Agora você vem com um tablet pra cima de mim? Não. Né? É muito frio, né? É muito. E assim, quando você vai, principalmente num lugar turístico, você espera isso. Você espera ser acolhido. Ser acolhido. Então, o bom atendimento, na minha opinião, tá certo que eu sou de uma geração diferente da tua, sou bem mais velho, mas assim, é uma coisa que a gente espera, é um pouco de calor. Hoje a gente está num mundo cada dia mais frio. E quando a gente está num momento gastronômico que é um momento nosso, que ainda é um momento de afeto, que eu entendo isso, eu espero alguma coisa muito longe disso. Eu quero tecnologia na cozinha, mas na hora que eu sento para comer, eu quero ser atendido com calor e não com tecnologia. Bom, Otávio, eu gostei bastante do bate-papo aqui nosso. Daria pra gente ficar conversando aqui horas, assunto, né? Não falta. Assunto não falta. Junta comida. Junta comida. Com coisa que é coisa boa de falar. Mas eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, né, celebrando aí os 10 anos do Grupo Observatório, que você ajudou a construir um pedacinho dele aí com o Gastrobar. E para você que está assistindo, no próximo vídeo a gente vai falar de um outro empreendimento do Grupo Observatório, que é o Spa de Beleza Camarim, que também foi uma experiência diferente que eu resolvi me aventurar. E aí vocês vão saber um pouquinho mais como que foi essa minha aventura. Obrigado, Otávio, se você quiser deixar um recado, alguma coisa aí para quem está assistindo. Obrigado você por ter a confiança de eu participar da história de vocês. E é uma honra de estar aqui com você, um empresário que eu admiro pra caramba, a tua empreitada aí. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, gente. E até o próximo bate-papo aqui no nosso canal. Tchau.